Olá, começa agora mais um HF Notícias. No programa desta semana vamos falar sobre o guaraná. Qual o potencial energético e antioxidante do fruto? Uma pesquisa avaliou e quantificou a presença das substâncias em genótipos de plantas de guaraná. E sobre esse assunto vamos conversar agora com André Atroc, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, coordenador do Programa de Melhoramento Genético do Guaranazeiro. Olá, André. Olá, Simone. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso e conversamos também com Natasha Nina, agrônoma e doutora em agronomia tropical. Oi, Natasha. Olá, Simone. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer em recebê-los aqui no programa. Eu começo querendo saber da Natasha sobre essa avaliação das plantas do Guaraná, pesquisa que foi sua tese de doutorado, divergência genética, adaptabilidade e estabilidade, ganhos de seleção para caracteres agroindustriais de genótipos do guaranazeiro. Por que esse tema específico? Então, a Embrapa Amazônia Ocidental tem um banco ativo de germoplasma, né, que é uma coleção de plantas de guaraná com mais de 300 plantas. E essas plantas já vêm sendo estudadas há algum tempo em relação à produtividade e à resistência a doenças. Mas faltava um estudo para caracterizar essas plantas em relação às substâncias importantes no guaraná. E foi assim que surgiu esse estudo, né, onde o doutor André apresentou a proposta, né, falando sobre essa necessidade, e nós buscamos estudar as principais substâncias, né, porque são muitas substâncias, mas como a cafeína, que é a principal, e a teobromina, a teofilina e as catequinas. E a partir daí associar essas informações com a produtividade e chegar até genótipos que fossem, vamos dizer assim, melhores do que os que a gente já conhecia, né? E André, como foi orientar esse projeto? O que de diferente ele chama a atenção no campo da pesquisa? A Embrapa, ela desenvolve esse programa de melhoramento genético desde 76. Então, são 45 anos, né, como a Natasha frisou, nós temos aí uma coleção que ela é avaliada em vários locais, né? Não toda a coleção de uma vez, mas a gente faz uma primeira seleção e as melhores a gente estuda com mais profundidade em vários locais durante vários anos. E então, de 96 para cá, a gente veio com mais assim mais especificidade, né? Mais em termos de produção, de produtividade, em termos de resistência à doença. Então, nesse período, nesses últimos anos, a gente vem otimizando, né, a nossa pesquisa com mais detalhes, né? Então, como a Embrapa tem um convênio com a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, da qual alguns pesquisadores fazem parte como professores no curso de pós-graduação em agronomia tropical, e a Natasha era uma dessas alunas e foi me orientada. Então, a gente conversou, disse, Natasha, a gente tem um experimento que envolvia 4 locais aqui no Amazonas e tinha 27 genótipos. Desses 27, nós fizemos uma análise preliminar da produtividade, da resistência à doença, mas não sabíamos do potencial energético deles, de cafeína nem de antioxidantes. Então, nós selecionamos os 8 melhores em produtividade e resistência à doença e estudamos esses 8 com mais objetividade, né? E a Natasha
fez esse trabalho acho 2015 e terminou em 2020, né, 2019 e 20, no início de 2020. E com a tese dela. E ela tem resultados aí que no decorrer do programa ela vai detalhar melhor, né? E é isso, a gente daqui para frente vai focar nossa pesquisa também nesses caracteres industriais da cultura. Então vamos começar agora. Natasha, os genótipos selecionados mais produtivos foram analisados pelo teor de algumas substâncias, não é? Quais seriam elas e qual o resultado? Então, nós selecionamos as substâncias mais importantes presentes no Guaraná que estavam em maior quantidade. Então, a cafeína, que já é a substância mais importante no Guaraná, a teobromina, que é uma substância muito importante também no cacau e no cupuaçu, a teofilina, que está também em várias plantas, e as catequinas, que é a catequina e a epicatequina. Essas foram as substâncias estudadas inicialmente, e isso também abre oportunidade para estudos futuros com outras substâncias, né, porque nós podemos ainda descobrir outras substâncias presentes no Guaraná em quantidades interessantes no futuro. André, nesse caso, quanto maior a produção dessas substâncias aí, como a Natasha falou pra gente, a cafeína, por exemplo, pode se classificar como mais energéticos ou antioxidante, não é mesmo? Sim, nós no desenvolvimento da tese fizemos um índice, né, um índice que classifica não só esses da pesquisa, como qualquer um que tiver suas substâncias analisadas, determinadas, é um índice que faz a relação da cafeína das substâncias energéticas com as substâncias antioxidantes. Então, de acordo com o resultado, esse Guaraná vai ser classificado como só energético, só antioxidante ou energético e antioxidante. Tem o resultado desse índice e aí nós fizemos essa classificação. Então, isso é interessante porque, por exemplo, para aquelas indústrias que estão interessadas só no seu potencial energético, nós vamos disponibilizar materiais, as plantas, né, mais produtivas nesse sentido, mais energético. Aqueles que estão interessados mais nas substâncias antioxidantes, que combatem, né, os radicais livres nas células, né? E eu acho que a indústria mais farmacêutica e cosmética vai se interessar por esse tipo de material. E, assim, aqueles uso misto, né, vão procurar o material intermediário, que tem o potencial energético e antioxidante. Você tem uma ideia, isso a gente vai comentar mais tarde, mas temos materiais desenvolvidos com até 7% de cafeína, em comparação com os materiais que nós temos na próprio banco, né, na própria coleção, em torno de 4% é a média, a gente tem já de 7%, e comparando com o café, os cafés mais fortes têm 2,5% de cafeína. Então, o Guaraná é uma cultura assim, extraordinária nesse aspecto. Então, Natasha, como o André falou aí, no caso, o teor da cafeína no Guaraná, ele é muito mais alto que o próprio café, não é? É isso mesmo. O Guaraná tem mais de duas vezes a quantidade de cafeína que tem no café, né? Então, quase 3 vezes mais. Então, essa aí é uma informação muito importante para a indústria, né? Também.
Com certeza. André, o resultado permitiu selecionar guaranazeiros com capacidade de produzir frutos com, por exemplo, maiores teores de substâncias funcionais? Sim, como eu falei no início, o nosso foco inicial do programa era só produtividade, ou seja, aquela quilo de semente por planta. O nosso foco era de 1 quilo, depois passou para 1,5 kg por planta, e hoje nós procuramos plantas com mais de 1,5 para cima, né? Com esses materiais que foram selecionados tem mais de 2 quilos de sementes por planta por ano, né? Isso dá mais ou menos de 600 a 800 quilos por planta, por hectare. Você tem uma ideia, a produtividade média do Brasil hoje está em torno de 250 quilos de sementes de guaraná por hectare, né? Então nós temos plantas com potencial até 4 vezes mais do que a média nacional. Só que não é só a produtividade da semente em si. A gente tem que ver também a produtividade de cafeína nessa semente. Não adianta a gente ter uma planta com alta produtividade e o teor de cafeína lá embaixo, que na hora de gerar lá o produto final na indústria, ela vai ter muita massa, né? Muita massa sendo manejada e a quantidade final de cafeína menor. Então nós procuramos hoje o equilíbrio, né? As plantas com boa produtividade, mas também com alto teor dessas substâncias de interesse agroindustriais, né? Então é isso que a partir só que assim, essas análises que foram objeto das teses, elas não eram corriqueiras, né? A gente fazia de vez em quando, mas agora a partir dessa pesquisa a gente vai tornar rotina no nosso programa. Agora eu queria saber de vocês dois pesquisadores. A gente sabe que o guaraná é muito conhecido pelo fator energético, mas quando a gente fala do fator antioxidante, ainda é pouco conhecido? Então, assim, o guaraná ele é muito conhecido mesmo pelo fator energético, né? Por causa dos refrigerantes, as próprias bebidas energéticas. E a característica antioxidante está presente no guaraná, e isso foi, vamos dizer assim, descoberto quando se observou que a população de Maué tinha uma longevidade, né? Vivia muito mais anos do que os outros municípios do Amazonas. E a tribo Sateré-Maué também. Então, se observou que eles utilizavam o guaraná diariamente. Pensa assim no cafezinho da manhã, café da tarde, eles tomam guaraná. Então, se observou que o guaraná tinha uma importância em relação a isso. E aí se começou a estudar essas substâncias e descobrir que substâncias eram responsáveis por essa longevidade. E se descobriu que existiam substâncias antioxidantes no guaraná e que faziam dele uma bebida completa, que era energética e antioxidante, né? Até o momento não existiam essas nomenclaturas, mas já tinham esses estudos. E a partir dessa informação, surge a necessidade da gente também de querer estudar essas substâncias e saber a concentração dela nessas plantas que nós estudamos. André, qual a sua análise? Só completando, né? Porque essa pesquisa foi feita aqui, Maués é o principal produtor de guaraná do Amazonas. Apesar assim de toda a fama do guaraná da Amazônia, mas atualmente a Bahia, no Nordeste, é que é o maior produtor de guaraná, em termos de produção mesmo. Ela responde por um pouco mais da metade do guaraná produzido no Brasil. E o Amazonas responde por 30%, 40%. E dentro do Amazonas, o Maués aparece como o maior produtor, com metade da produção. Depois vem Presidente Figueiredo com 10% e Urucará com 5%. Só que Presidente Figueiredo é uma empresa só
que é uma multinacional, né, que produz aqui o Guaraná para o seu refrigerante. Em Maués também tem outra grande empresa, mas tem mais pequenos produtores, né? A tradição, né, que o Guaraná foi domesticado nessa região, que chamava-se Mundurucânia e abrange, na antiguidade, né, e abrange aos municípios do Baixo Amazonas, né, sendo o principal Maués e depois Parintins. Lá, essa população tem muitas pessoas centenárias, né? E não é centenário assim, centenário com a saúde debilitada, não. São centenários produtivos e pescam e caçam e continuam na sua vida normal, como se não tivesse 100 anos. E um médico aqui, que é aqui do Amazonas, é, fez uma pesquisa por quê? Ele queria saber por quê. Tem uma universidade aqui da terceira idade, né? O doutor Ribeiro, né? E ele fez essa pesquisa e percebeu que o consumo de Guaraná era uma das causas dessa longevidade na população. Agora, assim, como a gente sabe hoje que existe esse potencial antioxidante, né? As pessoas, assim, se você quer viver mais e tal, você tem que procurar um Guaraná que seja mais antioxidante, porque o energético, assim, ele pode, devido às suas características, pode haver alguma possibilidade de quem é cardíaco e tal, não poder consumir por causa da pressão que pode subir. Então, para quem tem realmente mais jovem, tem saúde e tal, e quer praticar esporte, o Guaraná energético seria o aconselhável. Mas essas pessoas que são que são idosas e tal, e têm mais necessidade de cuidar da saúde, o Guaraná ele tem esse poder antioxidante. Assim, eu não sou médico, mas tem também substâncias anti-inflamatórias na composição do Guaraná. E na questão que até ajuda problemas pulmonares, né? Se não me engano, perdão se estou falando bobagem, mas eu acho que a teofilina é usada nos hospitais, a teofilina pura, né, para ajudar as pessoas a respirar. Eu acho que a Natasha aí deve completar com mais propriedade essa questão. André, antes da Natasha, eu queria aproveitar a sua presença para emendar uma outra pergunta. Foi possível identificar aqueles com potencial para serem lançados como futuras cultivares? Sim, Simone, nós temos de 99 para cá, nós temos lançado cultivares para plantio comercial. O que é uma cultivar? Não difere dos genótipos que nós precisamos. Só que quando ele vai ser registrado no Ministério da Agricultura e formalizado, né, perante a sociedade, a gente batiza ele, a gente faz uma publicação com suas características, fazendo a comparação, tipo uma certidão de nascimento, né, daquele material, e nós colocamos o nome e ele recebe essa denominação. Cultivar, por exemplo, BRS Maués e BRS Amazonas foram as duas primeiras, lançadas em 99, e BRS é porque é Brasil, é a denominação da Embrapa, né? E o restante do nome a gente coloca, né? Tem uma legislação específica, né? E a gente coloca, na época, a gente poderia colocar locais. Hoje a legislação mudou e já não podemos mais colocar a denominação geográfica. Mas a gente tem numeração, a gente tem os nomes tradicionais aqui que a gente usa. Então, e o que é uma cultivar? Nada mais cultivar é uma sigla, né,
que é variedade cultivada em inglês. Então, nada mais é quando você fala cultivar, é uma variedade que é cultivada ou está disponível para ser cultivada. O clima, ele influencia esses teores do Guaraná e o ideal é que a cultura do Guaraná seja implantada em locais com temperaturas mais altas, e por quê? Então, o clima influencia, sim, o Guaraná. Nosso experimento, nós observamos que nos locais que tinham maior temperatura, nos anos, né, que foram avaliados, eles apresentavam maior teor de cafeína de um modo geral, todos os genótipos. Então, nós observamos que existia um padrão de produção de cafeína, né, produtividade de cafeína nessas sementes de Guaraná, maiores em locais com altas temperaturas. Então, se a indústria tem interesse de comprar um Guaraná com alto teor de cafeína, é importante que sejam utilizadas o material que venha justamente de locais com maiores temperaturas. André, os resultados fortalecem a cultura, não é? Hoje, qual a área plantada no Brasil? Simone, hoje está em torno de entre 10 e 11 mil hectares, o que é muito pouco. Você tem uma ideia, só para atender a indústria de refrigerante, nós precisaríamos ter uma área, no mínimo, 10 vezes maior, né? Então, eu costumo dizer que o Guaraná é uma cultura espetacular, que tem um potencial muito grande e que tem toda a característica de se tornar uma commodity, se fosse assim mais valorizada por mais pessoas. Não digo aquelas pessoas que plantam e cultivam o Guaraná sabem do seu valor e têm realmente e valorizam o seu cultivo. Só que não só o Guaraná, mas tem algumas plantas brasileiras e amazônicas especificamente que tem, assim, você viu o caso do açaí, né, ultimamente, que teve um boom assim de explosivo, né? Os cultivos aqui estão por toda parte, todo o Brasil, mas assim, não desmerecendo o cultivo do açaí longe de mim, mas o Guaraná tem um potencial muito grande ou até maior do que o açaí. E a combinação do Guaraná com açaí já foi elaborada por algumas indústrias em bebidas prontas para consumo, que chegou no mercado aqui em Manaus, em alguns locais, chegou e sumiu. Não sei por quê. Então, hoje você encontra o açaí formulado pronto para beber na rede de supermercado, mas o Guaraná você não encontra. Eu creio que é devido à dificuldade das indústrias de adquirir essa matéria-prima por escassez. Então, é um programa governamental de incentivo ao cultivo do Guaraná. Inclusive, na Amazônia, ele é usado para pagar passivos ambientais. Ele entra, é um cultivo nativo, né? É nativo, é brasileiro, é nosso, só existe no Brasil, né? Apesar de existir a espécie, o gênero, né, Paulínia, em vários locais do mundo, né? São 147 espécies no gênero, mas o Guaraná verdadeiro, Paulínia cupana, variedade sorbilis, que é o Guaraná cultivado. Esse é nativo aqui, é específico do Brasil, da região amazônica. E nós temos, assim, tecnologia, nós temos sistema de produção pronto, nós temos variedades com genética superior à disposição e eu confesso que a procura é muito pouca, a não ser, tipo assim, quando a gente vai nos interiores e tem os produtores interessados, mas são os pequenos, assim,
produzem, muitos, né, produzem pouco, né? Enquanto poucos produzem muito. Tá certo. Então é isso. André e Natasha, isso infelizmente o nosso tempo já esgotou. Uma pena que eu tinha mais perguntas para vocês, mas o nosso tempo já estourou aqui. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês aqui no programa. Eu gostaria só de agradecer ao programa de pós-graduação, onde foi realizada a minha tese, né? Programa de pós-graduação em agronomia tropical da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, a CAPES, também, que financiou com a bolsa de estudo, de pesquisa, e também o PAPAC, que faz parte da FAPEAM, que também financiou os artigos, né, que são publicados em relação à tese. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Simone, André. Suas considerações? Obrigado. Só um detalhe, essa tese da Natasha, ela foi premiada como a melhor tese do programa de pós-graduação em agronomia tropical do ano passado, e o primeiro artigo já foi publicado numa revista de conceito internacional, A1, que é a Crop Science, e eu gostaria aqui de deixar minha homenagem também à doutora Natasha, que um excelente desempenho que ela teve nesse período. E agradecer a você, Simone, pela oportunidade e dizer que nós estamos aqui à disposição. E esse foi o HF Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com a programação do AgroMais, canal dedicado ao agronegócio brasileiro. Tchau, tchau e até uma próxima.